Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Hoje é o nosso encontro de número 30 e nós vamos, gente, começar a parte final, né, desse livro. Eu já tinha dito isso no último encontro. Esse livro é dividido em 4 partes e hoje nós vamos dar início aos últimos capítulos que compõem esse livro. A parte 4 é uma parte que fala muito sobre práticas para uma boa comunicação. Né? São capítulos curtos, né? Boa parte deles nós veremos no único encontro. Esse capítulo que a gente vai ver hoje, que é o capítulo 18, ele vai ser concluído ainda hoje, nesse vídeo. É um capítulo curtinho, nós podemos vê-lo no único encontro e ele é super bacana. Ele fala sobre nós termos tempo de qualidade com as pessoas, nós dispormos de um bom tempo, um tempo de qualidade para ter uma boa comunicação. Nós vamos falar bastante sobre isso e assim eu até já antecipo, né, que eu como um terapeuta, como um psicanalista, acho incrível tudo isso, porque o meu trabalho nada mais é do que dar um tempo de qualidade para as pessoas que vão até mim, né, eu dar um tempo 100% para aquela pessoa, né, estar 100% presente para ouvir, né, que é o que eu mais faço, né, como o meu trabalho, a principal função é ouvir, né, e assim pontuar na hora que eu sinto que vale, que é importante alguma colocação, mas na maior parte do tempo eu fico ouvindo, né, e assim, aqui ele traz um pouquinho disso de uma forma bem ampla, de uma forma bem direta, objetiva, para que a gente leve isso para a nossa vida e perceba o quanto que a gente se transforma e a gente transforma as nossas relações ao fazer isso, tá ok? Antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a darem um joinha, um like no vídeo. Isso é super importante, gente, vocês darem esse like, porque é dessa forma que o estudo pode alcançar mais pessoas e o canal crescer, né? O YouTube, ele tem os algoritmos que funcionam dessa forma, através do número de likes nos vídeos, né? Quanto mais likes tem, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e coloca como recomendações para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas similares ao que a gente está vendo aqui, principalmente a comunicação interpessoal. Então eu conto com a gentileza de vocês de darem um like, um joinha no vídeo, porque vocês vão estar ajudando imensamente esse estudo a chegar para mais pessoas e o canal a crescer, certo? O pessoal no Instagram, Isaías Costa 14, todos os dias eu coloco lá os vídeos no IGTV para quem quiser acompanhar. Muita gente tem acompanhado pelo Instagram, fico muito grato, né, com a presença de vocês. Também convido que me sigam por lá, né, Isaías Costa 14. Além dos vídeos, eu sempre coloco frases, pensamentos, textos meus, com reflexões sobre o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, motivação, filosofia, psicologia, diversas temáticas super interessantes para o nosso desenvolvimento. Ou então no podcast Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nessas duas plataformas. Para o pessoal que prefere só ouvir, vocês têm essa possibilidade de acompanhar, né, nessas plataformas de podcast. E lá o legal é que vocês podem fazer o download de todos esses estudos para ouvir quando e onde quiserem, mesmo onde não tiver internet. Essa é uma grande vantagem do podcast, que você pode ouvir mesmo sem o acesso à internet e acompanhar, né, todos esses conhecimentos super bacanas que eu estou trazendo para cá. Beleza, gente? Então vamos lá. Hoje começar o capítulo 18, né, que fala sobre o tempo de qualidade para ter uma boa comunicação. Ele diz o seguinte: já tentou dizer alguma coisa importante a outra pessoa em uma estação ferroviária quando tinha muito pouco tempo? Além da escassez de tempo, o trem estava saindo da estação e alguns dos passageiros estavam pedindo licença para passar. Outros estavam empurrando e se acotovelando e alguns estavam mesmo tão próximos a você que podiam ouvir o que queria dizer. Lembra-se de uma ocasião como essa e de como se sentiu frustrado? Em caso positivo, você sabe o que o tempo especial e de qualidade significa e por que é necessário para uma boa comunicação. Tempo de qualidade significa que não há escassez de tempo
nem um mundo de gente em volta de você. Isso aqui é um dos pontos bem importantes. Vou dar ele de novo. Tempo de qualidade significa que não há escassez de tempo, nem um mundo de gente em volta de você. Ou seja, se você quer realmente ouvir e você quer falar, né, essa coisa dessa troca do falar e do ser ouvido, para que isso aconteça de forma boa, né, com qualidade, é preciso primeiro você ter tempo disponível, claro, e também não ter um mundo de gente ao seu redor. Ninguém consegue se sentir à vontade para falar se tem um monte de gente ao seu redor. Pessoas que podem até ouvir o que você está falando e usar isso contra você, ficar fofocando com outras pessoas. Isso é a premissa básica, né? A partir daí que tudo começa. Durante o tempo de qualidade, podemos buscar com segurança as palavras absolutamente certas para exprimir nossos pensamentos e sentimentos. Estamos livres para procurar e entrar em contato com as coisas que estão enterradas dentro de nós. A maioria de nós acha difícil a autorrevelação, mesmo quando não temos de nos preocupar com limites de tempo e outros desvios da atenção. Ou seja, a gente sabe que é difícil a gente ter essa boa comunicação, né? Por isso que ele está enfatizando muito isso nesse capítulo, porque a gente sabe que é raro encontrar, né, boas oportunidades para falar, para a gente ser ouvido, né? Infelizmente a gente vive num mundo cada vez mais hiperconectado e as pessoas com muitas atividades, né? Cheio de workaholics pelo mundo afora, pessoas que são viciadas em trabalho, e aí elas ficam naquela velha história do falta de tempo, não tenho tempo, né? Quando eu sempre digo falta de tempo, na realidade é porque as suas prioridades são outras. Uma pessoa que fica dizendo o tempo todo não tenho tempo, ela está priorizando outras coisas, muitas vezes priorizando o próprio trabalho, e aí ficando muito no trabalho não tem esse tempo de qualidade para as interações, e ela pode muitas vezes se arrepender disso lá na frente, né? É temeroso contar a outra pessoa as coisas que escondemos por muito tempo. Por isso é útil encontrar uma ocasião em um lugar onde não há pressa e a atenção não é desviada. É mais fácil entrar em contato com nossos segredos íntimos e explorar nossos espaços interiores quando temos tempo de qualidade. Somos melhores em comunicação quando fazemos um grande passeio a pé ou de carro no campo. É mais fácil localizar os pedaços ocultos do nosso quebra-cabeças enquanto estamos sentados juntos no fim do dia. Nessa hora, a poeira da luta diária já se assentou e as tarefas do dia já foram cumpridas. Ou seja, aqui ele está falando sobre a quietude, né? No final do dia a gente tem um pouco mais de sensação de quietude. E aqui ele está meio que falando que facilita, né? Quando você já voltou do trabalho, né? Você já sabe que as suas maiores obrigações elas já foram realizadas, você já se dá essa oportunidade de ter esses momentos de conversas de qualidade, né? Com o tempo disponível. Também precisamos de um ouvinte que não esteja apressado e distraído, alguém que possa nos dar presença e disponibilidade. É sempre muito mais fácil nos revelar quando sabemos que alguém se importa o bastante para escutar. Em um sentido muito real, a qualidade do tempo regula a qualidade do ato de escutar. E a qualidade do ato de escutar afeta diretamente a qualidade do partilhar. Essa é uma das frases mais importantes dentro desse capítulo, viu, gente? Inclusive, ela é tão importante que ele retoma essa frase lá no final. Né? Em um sentido muito real, a qualidade do tempo regula a qualidade do ato de escutar. E a qualidade do ato de escutar afeta diretamente a qualidade do partilhar. É aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, gente, que eu vou até retomar um pouco, né? Que a nossa linguagem corporal, ela fala muito. Né? Quando você não está se mostrando disponível para a pessoa, acontecem sinais no corpo de ansiedade. Né? Você fica inquieto, né? Uma coisa muito comum é você ficar olhando para um lado e para o outro. Né? Você fica olhando para um lado e para o outro, você tem dificuldade de focar, né, o seu olhar no olho da pessoa que está falando com você.
Esse é um dos indícios, né? Outra coisa é a posição do seu corpo. A pessoa tá olhando para você e você fica posicionando o seu corpo de lado, assim. Você não fica olhando direto para a pessoa, né? Ou então os seus pés, né? Sempre eu observo isso. Quando eu estou conversando com as pessoas, eu observo a posição dos pés delas. Se os pés estão apontados na direção da porta, né? Da porta de saída, é sinal de que a conversa não tá lá essas coisas. A pessoa tá querendo ir embora. E aí o nosso corpo, gente, ele fala o tempo todo. Quando alguém está interessado realmente na sua conversa, ela olha para você e um dos assim, sinais muito legais, né? Eu até percebo quando eu estou dando aula isso, né? Quando os alunos estão gostando de uma aula que eu estou dando, é essa mão no queixo, assim. A pessoa bota a mão no queixo, isso é sinal de que ela está interessada na conversa, ela realmente está ali, ela está atenta, ela está realmente 100% presente, né? Então presta atenção nessas coisas. A linguagem corporal fala muito, né? De quando a pessoa está se colocando disponível ou não, tá ok? Quase todos sabemos que geralmente conseguimos realizar aquilo que realmente desejamos. Parece que sempre achamos tempo para as coisas de que gostamos. Entretanto, geralmente achamos desculpas para adiar as coisas pelas quais temos aversão. Um amigo meu, ligado à educação, confessou-me francamente que a única parte difícil do seu trabalho é o balanço anual. Rimos quando ele me contou suas tramas de fuga. Primeiro vai até a máquina de escrever, aí percebe que a sua calculadora precisa de baterias novas. Vai até a loja comprar novas baterias e perde bastante tempo lá, procurando desculpas para demorar ao voltar ao desagradável balanço. De volta à máquina de escrever, bate uma linha e percebe que a fita da máquina está gasta. Porém, olha no relógio e decide que é muito tarde para voltar à loja. E, assim, o balanço é adiado por mais um dia. A maioria de nós pode se reconhecer nesse exemplo. Ou seja, aqui ele está falando sobre a pessoa que inventa tudo que é desculpa para fugir daquilo que ela acha maçante, daquilo que ela acha um saco, né? Como se diz popularmente. E aí, aqui ela está usando esse exemplo, né, de uma pessoa que inventou tudo que é problema para poder ter uma justificativa. Né? A gente sempre faz isso, né? Quando a gente não está muito interessado, a gente dá uma justificativa. Né? Quando a gente está querendo fugir, né, de conversas importantes, a gente vai sempre dar uma desculpa. Não, mas é que eu tenho muito trabalho para fazer, eu estou organizando as minhas coisas porque eu vou viajar amanhã. E aí pronto, você faz 1001 desculpas. Mas tudo isso é justificativa porque você está querendo fugir dessas conversas importantes. Essas que certamente vão tomar um tempo considerável seu, certo? Uma boa solução é fazer sempre um programa para o dia seguinte. Temos de reservar em nosso dia o tempo de qualidade para a comunicação. Temos de dar-lhe prioridade e reservar-lhe um tempo especial quando a boa comunicação possa acontecer. Do contrário, iremos procurar baterias de calculadora e fitas de máquina. E no fim, teremos perdido algo muito mais valioso que qualquer outra coisa. Volta persistente à pergunta: desejamos realmente nos comunicar? Essa é a pergunta-chave dentro desse capítulo. Nós desejamos realmente nos comunicar? Se sim, maravilha. Se não, a gente tem que se questionar. O que está me impedindo disso? Né? O que está me bloqueando nisso? A gente viu no capítulo anterior, né, os bloqueios, os inúmeros bloqueios a uma boa comunicação. Né? Muitas vezes a gente não quer porque a gente tem um certo medo de se revelar para os outros, de revelar nossos medos, nossas ansiedades, nossas angústias. Assim, às vezes é o medo de ser criticado. Tem um monte de coisas por trás e a gente tem que sempre se questionar: por que eu estou evitando essa conversa? Por que eu estou evitando aquela pessoa? E assim, a partir dos questionamentos, a gente vai obtendo as respostas e assim a gente vai crescendo. É muito amplo isso daqui. Esse aqui é como eu falei no comecinho desse vídeo, né?
que aqui traz, né, muita coisa, né, o John Paul traz muitas coisas que são dessa linguagem terapêutica, né, que eu estou pincelando aqui com vocês, tá certo? Um homem e uma mulher que estão unidos há muitos anos, no que consideram um relacionamento matrimonial saudável, partilharam certa vez comigo um importante fator do sucesso de vida em comum. No dia do casamento, reconheceram mutuamente a importância do tempo de qualidade. Assim, acrescentaram a seus votos a solene promessa mútua de que, a não ser que fosse absolutamente impossível, passariam algum tempo juntos, só os dois, todos os dias. Em uma descrição adicional deste tempo reservado de qualidade, eles me disseram: nunca usamos esse tempo para discutir detalhes práticos, tais como compras de supermercado. Restringimos nossas discussões a nós mesmos e ao nosso relacionamento. Ou seja, isso aqui, gente, é de fato um tempo de qualidade, que você não perde com bobeiras, porque você pode falar sobre compras, falar sobre o tempo, né, como a gente fala brincando, no outro momento, né, porque nessa hora eles fizeram esse pacto de falar sobre os seus sentimentos, né, de falar sobre suas expectativas, sobre suas dores, sobre suas angústias, compartilharem isso de forma muito honesta e franca. Lembro-me de que também eles disseram: às vezes a vida ficava bem agitada, mas o tempo reservado só a nós dois era sempre o centro da tempestade, nosso esconderijo de paz e de calma. Ou seja, eles continuaram com esse pacto por muito tempo, né, por anos e anos a fio, e isso ajudou muito, né, na questão do elo amoroso se manter. Né? Quando eu estava lendo essa parte aqui, gente, eu até me lembrei de um livro, não estou me recordando agora o título, assim, o nome do autor, né, do livro, mas um livro super conhecido, que é As Linguagens do Amor, né, que são 5 linguagens do amor. Uma das linguagens é essa, né, uma das linguagens do amor é você ter um tempo de qualidade, né, é você demonstrar que ama a pessoa tendo um tempo só para ela. Né? Tem muitas pessoas que se encaixam exatamente nesse tipo de forma de expressão de amor. Né? Você tem um tempo dedicado 100% para aquela pessoa. E aí ela se sente amada de verdade. Para você ver como isso é importante, né? Esse é um livro que eu recomendo muito a vocês, viu, gente? É um livro curtinho. Ele inclusive tem até o PDF na internet para baixar, super fácil. É um livro que você lê em 2 dias, assim, tranquilamente. É um livro curtinho, mas cheio de ensinamentos muito profundos para nós, tá ok? Continuando. Senti pessoalmente a importância desse tempo de qualidade. Nos últimos anos de vida, mamãe ficou quase que só confinada à cama. Durante as minhas visitas semanais, sentava-me ao lado do seu leito e conversávamos sobre várias coisas. Não havia lugar para irmos e nada para desviar a nossa atenção. Somente nós mesmos. Geralmente, eu começava partilhando alguma parte de mim mesmo que às vezes intrigava até a mim. Minhas mudanças de humor, meu medo, que às vezes meus medos da morte e assim por diante. Ela era uma boa ouvinte e dava-me tempo para arrancar de mim mesmo muitos pensamentos e sentimentos pessoais que eu não havia reconhecido antes. Tudo que é humano é contagioso. Por isso, então, mamãe me falava de si, da sua pacífica aceitação da morte, mas do medo que tinha da dor, né? A dor do ato de morrer, né? Que a gente sabe que é um mistério, né? Quando a gente está na hora da morte, né? Não dá pra gente saber se é muito doloroso, como é que é o processo, né? Muitas pessoas não têm o medo da morte em si, porque ela é um fato, mas o medo do momento de morrer, né? Inclusive aqui eu até me lembro de uma música bastante bonita, uma música super bonita que eu conheci há pouco tempo, né? Do grande Gilberto Gil, né? Que é Não Tenho Medo da Morte, o nome da música. Eu até compartilhei essa música num dos estudos que eu fiz do Poder do Agora. Coloquei até no podcast, né, incluir, né, dentro do podcast desse estudo. É uma música lindíssima, que aí ele fala, né, não tenho medo da morte,
mas sim medo de morrer. Né? Existe uma diferença. E aí a música fala sobre isso. É uma música linda, gente. Se você ainda não ouviu, recomendo que procure lá no YouTube, que você vai gostar muito. É uma música super reflexiva. E é assim, sendo do Gilberto Gil, claro que a gente já espera isso, né? Já espera algo muito bom, porque ele é um cara genial. É um dos cantores e compositores que eu mais admiro aqui da nossa música brasileira, beleza? E aí o John Paul, ele tá trazendo, né, essa questão desse tempo de qualidade que ele teve com a mãe, né, quando ela estava prestes a morrer, quando ela estava nos seus últimos momentos. Ele quis aproveitar ao máximo esse tempo com ela, beleza? A mamãe não observava em si mesma nenhum medo de morrer. Desde que vocês cresceram, ela dizia. Partilhava comigo um constante e quase mórbido medo da morte. Ela confidenciava. Pedi a Deus que quando vier me buscar, beije-me docemente enquanto eu estiver dormindo. Assusta-me a ideia de uma morte sufocante e dolorosa. Ou seja, o sonho dela, né, o maior desejo dela, era de morrer enquanto estivesse dormindo. Né, que é uma coisa maravilhosa, né, gente? É o que muitas pessoas chamam, principalmente dentro das religiões, chamam de morte santa, né? Você certamente já deve ter ouvido falar disso. O pessoal chama de morte santa, essa morte que é enquanto você dorme, né? Você já vai direto nos braços de Deus, nos braços dos anjos, né? Lá pro outro lado que a gente não sabe como é. É maravilhoso isso, né? 24 horas antes dela morrer, mamãe entrou em coma. O médico nos disse que ela não sairia do coma e morreria durante o sono. Pensei comigo mesmo, Deus vai beijá-la docemente enquanto estiver dormindo. Acho que ele não lhe podia recusar nada. Ou seja, sua prece foi atendida. Foi atendida prontamente, não é maravilhoso isso, né? E aqui a gente vê o poder da intenção, o poder da fé, o poder das palavras. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com as nossas intenções, né, com os nossos desejos, porque muitas vezes eles são realizados. Né? Então que a gente tenha intenções boas, positivas, desejos altruístas, porque dessa forma a gente vai estar construindo um bom karma, né, como se diz na espiritualidade. A gente vai construir só coisas boas para a nossa vida. Né? Eu penso demais nisso e procuro exercitar isso todos os dias. Essa positividade inteligente, né? Da gente sempre focar no bem, focar no positivo, porque dessa forma a gente amplia essa vibe, a gente amplia essa energia para mais e mais pessoas, tá certo? Quando finalmente a morte veio, chorei as lágrimas que choramos quando reconhecemos algo lindo, minha mãe e o nosso relacionamento. Entretanto, sei que quando grande parte desse valioso partilhar aconteceu em seu quarto silencioso, ao lado da sua cama, durante nossos tempos de qualidade juntos. Ou seja, quando ela se foi, ele se sentiu muito grato por ter estado com ela nesses momentos finais, né? Por ele ter feito de tudo para ter esse tempo de qualidade com ela. Muitas pessoas, gente, têm essa terrível experiência de se arrependerem, né? De não terem esse tempo de qualidade antes de uma pessoa muito querida partir. Né? Ele teve essa oportunidade. Ele foi inteligente o suficiente para saber que ela estava nos seus últimos momentos e ele deveria aproveitar cada minutinho que tinha ao lado dela com qualidade, expressando esse amor genuíno que eles tinham um pelo outro. Que a gente pegue isso como uma reflexão para a nossa própria vida, gente. Que a gente utilize bem, né, cada minutinho, cada dia com as pessoas que a gente ama. Né? Nessa hora até me lembro de uma das frases que eu gosto muito, né, de uma música do Raul Seixas. Eu sou super fã do Raul Seixas. É uma música que é o Canto Sobre a Minha Morte. Né? O Canto Sobre a Minha Morte, ele fala, né, cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. Né? Isso é muito real, gente. Tem muita gente que pensa que isso é catastrófico, né? Que isso é muito exagerado, mas não. A vida é um sopro. Nós estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar. Então que a gente aproveite bem cada minutinho
ao lado das pessoas que a gente ama. Porque cada vez que a gente se despede de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja nos vendo pela última vez. Essa é uma reflexão super profunda e eu diria necessária, gente, para todos nós, certo? A confirmação dessa necessidade de tempo de qualidade aconteceu quando fui apresentado ao que é chamado de aconselhamento de reavaliação. Uma professora desse método, que é também a minha amiga, explicou isso para mim. Disse-me que duas pessoas relativamente compatíveis podem reunir-se com regularidade e estabelecer tempos iguais para partilhar. É importante que ambos tomem a mesma duração de tempo, a fim de que um não se transforme em terapeuta e o outro em paciente. Isso daqui é super fundamental, viu, gente? Tempos iguais na interação, para que um não seja o dominante e o outro dominado. Um não seja o que comanda e o outro que seja o subserviente. A gente precisa de fato disso, é muito importante. É também importante que aconteça em uma ocasião e lugar condizentes, ou seja, as pessoas tendo tempo disponível e não tendo uma multidão ao redor, que elas realmente estejam lá 100% nessa interação de falar e de ouvir. Isso sendo tempos iguais para cada um. Viu, gente, aqui eu queria até trazer um comentário, né, uma pincelada sobre algo muito interessante que eu venho estudando, né, que eu venho lendo muito. Né, eu leio sobre diversos tipos de terapias, né, para incorporar na minha própria atividade profissional, né, como psicanalista. E eu gosto muito das constelações familiares. Né? As constelações familiares é um conteúdo que eu cada vez mais eu venho me aprofundando, estudando, conhecendo, porque ela é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Né? Dentro da constelação familiar, existe esse conceito de você se ver de igual para igual com a outra pessoa. Então, eu até trago esse exercício para você. Né? Quando você está conversando com essas pessoas que são mais importantes na sua vida, principalmente numa relação conjugal, né? Marido, mulher, né? Enfim, nessa relação de casal, é o que eu acho assim, extremamente fundamental. Né? Como é que você se vê, né, diante dessa pessoa? Né? Você se vê de igual para igual? Você se vê como se fosse maior do que ela? Você se vê como menor do que ela? Né? Se você se vê de igual para igual, isso é bacana, é sinal de que vocês têm realmente uma parceria, de que vocês têm uma sintonia, né, parecida. Mas se você se vê tipo maior do que a outra pessoa, isso é um problema, porque existe um descompasso aí, sabe? E assim, esse descompasso para que gere conflitos maiores e uma possível separação é muito grande. Mas se você se sente maior do que a outra, né, existe com certeza, né, a questão de orgulho, né, de preconceito, né, uma série de questões que estão fazendo você se sentir maior do que a outra. E se você se sente menor, existe uma série de questões relacionadas com complexos, né, de inferioridade, né, de traumas que você viveu, tudo coisas que precisam ser trabalhadas terapeuticamente. Né? Então aqui essa questão do tempo é um indício disso, sabe? Quando você está na interação e que você não fala muito, né, você se coloca muito calado, né, muito subserviente, isso já é um sinal, né, de como se você estivesse se colocando menor do que a outra pessoa. Quando você é aquela pessoa que domina tudo, fica só falando, é como se você já se colocasse maior do que ela. E daí, gente, é conflitos e mais conflitos. É claro que aqui eu estou dando só uma pincelada, né, gente? Esse é um conteúdo extremamente vasto, extremamente profundo, né? Tem um monte de terapeutas incríveis que abordam nessa questão da constelação familiar. Né? Vocês podem até me perguntar, gente, eu não vou ficar aqui citando nomes, né? Para não ser assim parcial demais, né? Mas vocês podem me perguntar para mim, né? Vocês podem até ir lá no direct, né, do Instagram, vocês falem comigo, eu posso dar altas sugestões para vocês, né, de terapeutas que trabalham com constelações familiares, porque é um conteúdo muito incrível, gente, extremamente poderoso de autodesenvolvimento, tá ok? Continuando. Então, essa minha amiga explicou. Cada um dos dois volta um tempo
há um tempo e há uma experiência do passado, quando não podia exprimir as profundas emoções daquele momento. Por exemplo, podem partilhar uma ocasião em que foram humilhados, ainda crianças, por um professor tirano, mas não podiam exprimir o seu medo ou seu ultraje. Uma importante pressuposição desse aconselhamento de reavaliação é que as nossas cicatrizes psicológicas são devidas em grande parte a emoções ou sentimentos inexpressos, né, que não foram expressados. Mas o tempo de cura está próximo se pudermos recriar a cena em nossa revelação mútua e reviver a experiência. Só que dessa vez reavaliaremos a experiência de uma perspectiva mais adulta e daremos plena expressão às emoções que tiveram de ser reprimidas por ocasião da experiência original. Minha amiga explicou que é importante não interromper nem tentar consolar um ao outro. Isso tenderia a reprimir a expressão das emoções e assim minimizaria a purificação e a cura das velhas feridas. Aqui, gente, é uma técnica utilizada em diversas linhas psicológicas, né, de você reviver uma cena que foi traumática, uma cena que foi muito impactante negativamente na sua vida e você ressignificar. Né? Assim, tem muitas linhas que trabalham com isso. Né? Enfim, né, como a comportamental, né, a transpessoal, né, a própria psicomotricidade, psicanálise, muitas linhas trabalham com isso, você reviver, né, uma experiência que foi traumática para que você consiga ressignificar e retirar de dentro de você todo aquele peso, toda aquela dor, né? E nesse processo existe o flow, né? Existe esse tal do fluxo, né? Que você não pode interromper. Enquanto a pessoa estiver expressando essa energia pesada, de ter revivido, né, essa experiência que foi dolorosa, você tem que deixar que ela expresse. Mesmo no choro, né, se ela começar a ter um ataque de choro, deixa ela chorar o tempo que for, porque esse choro é necessário para colocar para fora toda essa energia que estava reprimida. Entende? Se você para esse processo, se você interrompe, você está, tipo assim, contribuindo com essa repressão. Ela já está com isso reprimido e você faz com que ela reprima ainda mais. Então é preciso deixar fluir. É preciso deixar que ela entre nesse flow e consiga colocar para fora toda essa negatividade. E assim ressignificar aquelas experiências que foram muito doloridas, muito traumáticas lá de trás, nas experiências do passado. Tá ok? Convidou-me então a experimentar esse método com ela. Concordei e decidimos que cada um teria meia hora. Primeiro, a minha amiga contou-me algumas experiências quase inacreditáveis da sua infância. Ao relatar e reviver, partilhando os incidentes, derramou as lágrimas que não pudera chorar quando criança. Tremia e choramingava enquanto revivia estas antigas e esquecidas experiências e as expunha à luz da revelação. Devo confessar que me admirei de que essa minha amiga pudesse ter passado por todas essas experiências que descreveu e ter se tornado tão bem ajustada. Suponho que partilhar o aconselhamento da reavaliação teve grande influência. Ou seja, ela conseguia falar tudo aquilo e ele ter dito, né, que ela era muito bem ajustada. Por quê? Porque ela buscou o autoconhecimento. Ela passou anos e anos se aprofundando no autoconhecimento. Foi assim que ela conseguiu ressignificar muita coisa do passado. Mas nesse exercício, nessa prática, nessa dinâmica, ela ao falar, né, sobre muitas coisas que foram muito doloridas do passado, vem à tona todas essas emoções, né, que são muito pesadas, né, que realmente fazem com que a gente estremeça, chore, né, fique triste, uma série de emoções muito poderosas, né? E aí ele ficou muito surpreso com isso. Mas como ele fez esse pacto de só ouvir, ele simplesmente não falou, não interrompeu. É assim que deve ser. Quando terminou sua meia hora, senti-me vazio
e de certa forma insignificante. Não tinha nada tão traumático para partilhar. Eu achei tão engraçado isso daqui, gente, porque é aquela coisa da comparação, né, que eu já comentei em estudos anteriores, né? Ela falou de uma série de coisas muito traumáticas, muito difíceis, e aí ele ficou pensando, poxa, será que eu tenho alguma coisa assim tão grandiosa para falar também? A gente cai nessas armadilhas constantemente, a gente fica sempre querendo se nivelar com outra pessoa nos seus sofrimentos. Mas a gente não precisa disso, gente. É simplesmente deixar a coisa fluir, né? Que é o que ele continua falando aqui em seguida. Senti-me como se não tivesse lágrimas para chorar, nenhum tremor a liberar. Por isso comecei a partilhar os meus estereótipos. Entretanto, na presença de um bom ouvinte, logo descobri camadas e camadas de emoções que nunca exprimira antes. Poderia nunca tê-las descoberto se não soubesse que tinha de preencher essa meia hora. Lembro-me de no fim sentir uma grande sensação de alívio. Foi certamente uma hora muito valiosa da minha vida, mas acho que poderia não ter acontecido se não tivéssemos destinado aquela hora para um partilhar ininterrupto. Não havia prazos a cumprir, decisões a tomar, tarefas a realizar. Pode acontecer somente durante o tempo de qualidade, destinado à importante troca de revelações pessoais. Dificilmente pode acontecer em uma estação ferroviária, quando a multidão está empurrando e o trem partindo. Essa experiência que ele conta aqui, gente, ela é incrível. Até porque, sabe como é o nome que a gente dá para isso que aconteceu de cada um falar ininterruptamente por meia hora? É o que o Sigmund Freud, né, muito genialmente descobriu na prática, né, com os seus pacientes, o quanto que isso era transformador e curativo, que é o que ele chamou de associação livre. Talvez você já tenha lido ou ouvido esse termo em algum momento. A associação livre, o que isso significa? É você falar livremente, sem nenhum tipo de interrupção, por um determinado tempo, né? Você marca no relógio lá tantos minutos, você fala do que quiser, você tem toda a liberdade, todo o direito de falar tudo aquilo que vier à tona, sem nenhum tipo de interrupção. É isso que acontece numa sessão psicanalítica quando se utiliza essa técnica da associação livre. E, gente, vocês não têm ideia do quanto isso daqui é poderoso, porque quando você está assim, sem nenhum tipo de pressão externa, você tem que falar isso, tem que falar aquilo. Quando você não tem nada disso, você dá liberdade, digamos assim, para que o seu inconsciente ele se manifeste. E à medida que você vai falando, deixando fluir a sua fala, acaba vindo à tona coisas do seu inconsciente que às vezes você mesmo se surpreende. Você fala, poxa, nunca imaginei que eu fosse falar isso, né, que eu fosse pensar nisso, colocar isso à tona. E assim a pessoa, ao entrar em contato com coisas que ela nem imaginava, que veio do inconsciente, é claro, ela vai se curando de muita coisa. É assim que acontece uma sessão psicanalítica. Eu estou falando aqui de uma forma super simples, super objetiva. É por isso que eu assim, admiro tanto, né, essa área e estou trabalhando com isso, porque eu sei o quanto que isso é transformador, o quanto de pessoas que eu já atendi e que já assim, tiveram grandes processos de melhoria, de evolução pessoal, ao simplesmente terem esse tempo de qualidade e poderem falar, sem nenhum tipo de interrupção, né? Sem nenhum tipo de julgamento, de pressão externa, sabe, gente? Eu acho isso incrível, maravilhoso. E assim ele já está concluindo, né, gente? Ele já está chegando na parte final do capítulo, ele fala mais algumas coisas que são tipo um arremate de tudo aquilo que ele quis trazer sobre esse tempo de qualidade. Ele diz o seguinte: o desejo e a determinação de separar este tempo especial será proporcional ao nosso desejo de comunicação. Assim, cabe aqui um certo tipo de exame interior. Se esta ideia não me atrai, pode ser que eu realmente não queira me comunicar. Pode ser que eu receie a verdadeira intimidade. Pode ser que não entenda a necessidade de uma comunicação profunda, a fim de ter um relacionamento agradável e uma vida satisfatória.
As respostas estão dentro de mim, esperando serem descobertas. Ou seja, só depende de nós termos essa iniciativa de falarmos abertamente, de termos conversas profundas com tempo de qualidade. Não depende de mais ninguém, só depende de nós, viu, gente? Os tempos especiais podem ser os investimentos mais sensatos que consigamos fazer. E aqui ele retoma uma frase que eu já li, né, que eu comentei, né, que é tipo assim, ela traz toda essa ideia dessa escuta de qualidade, dessa conversa de qualidade, desse tempo de qualidade. No tempo de qualidade, não há escassez de tempo e um mundo de gente em volta de nós. A qualidade do tempo regula a qualidade do escutar. E a qualidade do escutar afeta diretamente a do partilhar. Ou seja, quando você se coloca 100% para ouvir a outra pessoa, ela se sente mais confortável e ela tem essa sensação interna de que ela pode se expressar, de que ela tem essa liberdade de falar sobre aquilo que é profundo, que está vindo lá de dentro, né? E aí nesse partilhar profundo acontecem grandes conexões, grandes processos de cura e de autoconhecimento. Gente, aqui vocês têm uma noção do quanto, né, você ter esse tempo de qualidade para ouvir e ser ouvido, né, para você ouvir o outro e poder falar também, né, sem interrupções, sem julgamentos, o quanto que isso gera conexões profundas, gera intimidade, né, entre as pessoas e possíveis processos de curas, né, de coisas lá da sua infância, né, coisas antigas, né? Ou seja, esse estudo de hoje, gente, foi tipo uma sessão de terapia, né, para trazer muitas coisas super importantes, né, desse lado terapêutico, né. Espero que vocês tenham prestado atenção, tenham tido bons insights, né, com aquilo que eu trouxe para cá. Assim, de vez em quando eu falo isso, gente, assim, eu não costumo falar muito para não ficar assim, né, fazendo propaganda pessoal, mas eu como psicanalista procuro ao máximo ser esse bom ouvinte, né? Então, se você está precisando de um atendimento, né, psicanalítico, você pode entrar em contato comigo e a gente marcar um horário, né? Eu faço isso com toda a dedicação, com todo o amor. A gente pode marcar um horário e ter, né, um atendimento presencial, né? No caso, o que eu digo presencial, como estamos numa pandemia, né, pelo Skype, né, pelas ferramentas da internet, tá ok, gente? Então, nos vemos no próximo encontro, né? A gente vai começar o próximo capítulo, né, o capítulo 19, no próximo encontro. Espero vocês, né? Não deixem de dar um like, né, um joinha no vídeo, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E vamos aprender cada vez mais essa arte incrível, né, de ouvir e de ser ouvido de forma total, né, com qualidade. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.